Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diálogos aqui no YouTube da Seitianoye do Brasil. Meu nome é Pedro Henrique dos Santos, sou líder da iluminação da Seitianoye e estarei mediando a mesa hoje do Diálogos aqui com vocês. Esse é aquele momento da gente mandar o link para os amigos, né? Curtir aqui o nosso vídeo, mandar o link para os amigos, chamar para assistir o nosso Diálogos de hoje, que está imperdível. Inclusive, o tema é tão maravilhoso que ele será dividido em duas partes. Vamos hoje assistir a parte 1 e, na semana que vem, assistiremos a parte 2, tá? Então, já anota aí na agenda, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas, horário de Brasília, estaremos aqui, às 20 horas, horário de Brasília, estaremos aqui com mais um programa Diálogos. E o tema de hoje é alegria, tá? Para compor essa mesa aqui hoje, eu vou apresentar eles, meus amigos, né, os preletores, orientadores que estarão aqui com a gente no dia de hoje. Para começar, seja muito bem-vinda a preletora Patrícia Helena Arini. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com os amigos, falar sobre um tema bem interessante que a gente vive no nosso dia a dia, a alegria. Muito obrigado. Seja também muito bem-vindo, preletor Benedito Antônio Lopes Rodrigues Coura. Tudo bom, muito obrigado. Prazer estar com vocês, prazer, na verdade, estar levando a verdade na casa de vocês e estar com amigos aqui para falar sobre alegria. Hoje vai ser maravilhoso. E também a preletora Yara Regina Colombo, seja muito bem-vinda, preletora. Muito obrigado, Pedro, Patrícia, Benel, os amigos que estão com a gente. É uma alegria falar sobre alegria. Muito obrigada. Vou já aproveitar e pedir licença para os amigos aí que estão assistindo, porque nós aqui temos uma certa amizade, uma intimidade. Não vou chamá-los mais de preletores, né? Todo mundo sabe que eles são preletores. Então temos aqui a Paty, o Bené, a Yara. Então eu vou me dirigir a eles nessa mais intimidade que nós temos aqui, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta.
Vamos direcionar ela para a preletora Yara começar. Pode ser, preletora? Pode ser, Pode? vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta é: para Seichonoye, o que é a alegria? Pergunta básica para começar, e é uma pergunta interessante porque para muitas pessoas é algo que vem de fora para dentro, né? Como se tivesse que acontecer algo suprassumo, né? Para a gente ter esse estado de espírito que é o da alegria. Todo mundo já viveu um momento de alegria na vida, mas a alegria é virtude de Deus. É o que nos conecta, é uma das formas que nos conecta com a nossa essência divina, com quem a gente é. É óbvio, né, que acontecem situações na nossa vida e a gente não vai usar somente essa virtude da alegria em todos os momentos, porque tem situações na vida que fazem com que a gente sinta outras coisas, né? Alegria é mais do que uma emoção, é realmente um estado que nos conecta com a grande vida de Deus. E aí, ao longo do programa, a gente vai falando como que a gente se sente ou como que a gente reage em outros momentos, mas para a gente se alinhar, é isso. É interessante porque alegria é algo que a gente tem que viver, como a preletora Yara, como a Yara falou, tem momentos que a gente não está utilizando a alegria, mas a conexão com Deus está na alegria também. Então, a gente não pode ter medo de ser alegre. Tem pessoas que, quando vê muita alegria na vida, falam: opa, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Não é? Isso acontece. Alguma coisa de ruim, alguma né? coisa de ruim, exato. Algo de ruim. Né? Tá bom demais, tá alegre demais. Ou tem outras que falam assim: a alegria não é algo que agrada a Deus, a gente precisa ser comedido, a alegria deve ser um sorriso, né? E é óbvio que tudo controlado é o correto, mas a alegria tem que fazer parte, a gente tem que manifestá-la, né? É importante a gente olhar um ponto que a Yara falou, né? Não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, né? E a gente às vezes espera, tem que acontecer algo grandioso na minha vida para me ficar alegre, né? Eu me lembro de uma palestra que eu fiz uma vez sobre um tema que falava um pouco sobre alegria, e um pai de um menino, que eu fui descobrir depois, que ele me perguntou, ele falou assim: mas eu só vou conseguir ser feliz depois que meu filho entrar na faculdade. E aí eu fiz uma pergunta: quantos anos tem seu filho? E ele falou: 4. Eu falei: cara, eu falei, você não vai ser feliz, né? Porque vai que seu filho no meio do caminho morre. Aí ele parou assim, tipo, né? Porque, óbvio, a pessoa às vezes não entende que a alegria é o decorrer da vida, é a virtude de Deus que tem que estar vibrando sempre, né? E aí quando eu comecei a conversar com ele, no meio da palestra mesmo, porque aí todo mundo parou e ficou: cara, e agora? É verdade, né? Porque todo mundo vai associando alegria a alguma coisa. Eu tenho que comprar minha casa para eu ser alegre, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter um namorado, eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter uma esposa, e a pessoa vai associando, e aí eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz já desde o princípio, e aí deixar as coisas acontecerem, que a felicidade vai só aumentando, né? Eu acho que isso é bacana. É muito legal, né? No livro do professor Katsumi Tokuhisa, Caminho Infalível para Ser Feliz, ele fala exatamente sobre essa questão: a felicidade bate à porta de quem ri. E ele fala que antes ele achava que as pessoas se alegram quando acontecem coisas alegres, que foi um pouco do que a gente falou, né? E aí ele diz que a verdade da vida ensina: quando a mente se torna alegre, atrai acontecimentos alegres. E é muito, muito complicado para algumas pessoas entenderem isso, porque a gente está acostumado com o que vem de fora. É o filho que passou, é a gente quando conseguiu um negócio, é algo que veio do nosso cotidiano. Mas ele fala: geralmente achamos que é impossível manter a mente alegre quando as coisas não vão bem. Mas na verdade, é importante manter a mente alegre, principalmente no momento em que as coisas não vão bem. Por isso é necessário fazer o treinamento para manter a mente sempre alegre. Claro, com isso a gente também não está falando que num momento de dor não pode chorar, que num momento que a gente está angustiado, a gente não pode sentar e respirar e refletir, né? Mas a gente olhar nas pequenas coisas algo bom, olhar sob uma perspectiva de falar: puxa vida, isso aconteceu, mas calma, eu estou aqui, eu tenho minha família, que bom que minha família está aqui.
que bom que eu estou aqui, que bom que eu tenho os sagrados mestres para falar comigo, sei lá, a gente olhar sob essa perspectiva de encontrar pequenas bênçãos para a gente buscar essa alegria que não está fora, está dentro de nós, né? E a gente tem a sorte aí, de ter amigos, ter situações que trazem alegria para a gente. A gente que está na Seitianoye, a gente aprende que a olhar o lado positivo das coisas e buscar algo de positivo e alegre nas situações, mas, por outro lado, deixando de lado todas essas relações externas que nós temos, né? É importante que a gente exercite a alegria de uma maneira interna também, de você olhar, por exemplo, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito de praia. Vocês sabem, né? Tá na beira da praia, às vezes sozinho. Eu experienciei isso recentemente, estava vendo a lua cheia, tinha palmeira, tinha areia. Eu estava ali, meu Deus do céu, eu estou arrepiando agora. Que alegria, que felicidade. Como esse mundo é maravilhoso. Como a gente não percebe na correria as coisas belas, as coisas boas e as coisas alegres que a gente pode viver. E às vezes essa alegria é silenciosa também. Exatamente porque ela está dentro de nós. E é essa conexão com Deus que a Pretoriana falou. A gente se conecta por meio dos amigos, né? Por meio das situações, é óbvio, mas a gente também consegue se conectar com Deus por meio da alegria nesses momentos silenciosos conosco também. E a gente precisa estar alegre com a gente. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Eu fiquei pensando. Fui para Ibiúna esse final de semana e eu estava a caminho de Ibiúna dando carona para uma amiga e, de repente, a luz do aquecimento do meu carro acendeu. Eu estava quase pegando a rodovia para ir para Ibiúna e aí eu olhei, tem um posto ali na frente, é ali mesmo que eu vou parar. Aí parei, minha amiga falou, tá tudo bem, o moço veio me perguntar o que foi. Eu falei, acendeu aqui a luz, né, do aquecimento do carro. Ele falou, a senhora quer que eu olhe? Eu falei, não, eu quero saber se eu posso deixar o carro estacionado. E aí eu queria me comunicar com ele dizendo que eu estava indo para um seminário de treinamento espiritual. Falei, estou indo para um retiro, estou indo passar uns dias lá na igreja e eu queria saber se eu posso deixar o carro aqui. Aí ele falou, não tem problema, vá louvar o Senhor. Bonitinho assim, sabe, vá louvar o Senhor, é isso mesmo, vá orar. E aí eu chamei um carro de aplicativo junto com a minha amiga, o carro passou, a gente pode pensar, nossa, caríssimo, um alto valor. E por que eu estou contando isso? Porque eu fiquei feliz que isso aconteceu. Porque eu estava hesitando em tomar uma decisão com relação ao meu veículo. E naquele momento, até me emociona agora, naquele momento eu falei, que bom que isso aconteceu, porque isso me deu força para tomar a decisão que eu tenho que tomar. Então, ela às vezes não está... É uma alegria que é uma alegria tão genuína. E, cara, a gente chegou na academia de Ibiúna, feliz da vida, voltei feliz, já levei o carro, tudo já encaminhado, né? Tudo encaminhado. Mas o mais importante é que nesse silêncio, que não é só o da gargalhada, é também, a gente precisa exercitar isso também, mas é no silêncio de perceber que Deus está em todas as oportunidades, né? Interessante, né? Pode continuar? É que a Yara trouxe um assunto que eu já contei aqui, e eu não vou contar ele em detalhes, né? Mas Yara conheceu minha mãe muito bem, e minha mãe era uma pessoa muito alegre. Certa feita, nosso carro foi roubado. Ela tinha um Fusca, né? Um Fusca marrom, dessa cor aqui, ó, né? Cor de burro quando foge, e caramelo. E ela subiu para o apartamento antes, eu fiquei conversando com uma amiga o que ia fazer. E aí quando eu cheguei no quarto, né, minha mãe estava virada para o canto, deitada já na cama, achei que ela estivesse chorando. E aí eu falei assim, puxa vida, né, mãe, roubaram o nosso carro. E ela pulou na cama, parou sentada assim na minha frente, nessa época a gente dormia numa cama de casal juntos, né. E ela falou assim, isso é coisa de Deus. E eu falei assim, ixi, minha mãe tá doida, né? Foi meu primeiro pensamento, né?
Mas é o ensinamento que a gente recebe na Seitinoye, de extrair algo de positivo e alegre dos momentos que não são, são tristes, né? A gente não tem que sair rindo dos momentos tristes. Mas a postura dela foi essa. Isso é coisa de Deus. Deus deve ter olhado para baixo e deve ter falado: Marinês, você é uma advogada, tem cliente, trabalha com um carro velho desse, eu vou mandar roubar teu carro para você criar vergonha na cara e comprar um carro novo. Um mês depois, ela estava com um carro novo, né? Um carro zero, por sinal. Na verdade, quase zero, né? E ela me ensinou muitas coisas, e uma dessas coisas foi isso, de tirar alegria num momento que é delicado para a gente. Eu não estou dizendo que a gente deve, por exemplo, morreu alguém da família, que bom, foi para o mundo espiritual, está junto com Deus, estou feliz. Não é isso, é óbvio, é óbvio. A gente vai tratar disso já aqui nesse papo, né? Mas, em vez de ficar simplesmente vendo o lado negativo, choramingando, entristecido, né? Procura algo para se alegrar também. Tire algum proveito do acontecimento, né? Você me lembrou agora, Bené, ano passado, eu também tive essa oportunidade, né? Veio, como o professor Fernando Marques fala, um sócio dos bens alheios, né? Me parou na rua e pediu meu celular, né? E eu, educadamente, ofereci, entreguei o celular para ele, né? E aí no dia, né, e tudo mais, eu já tava querendo trocar meu celular, mas eu tava guardando um dinheirinho, assim, né, pra não precisar fazer 500 parcelas, né, e tudo mais. Mas o meu celular já tinha 6 anos com o celular, a tela já tava riscada já, né, tava toda coisa. Na verdade, o sócio dos bens alheios saiu no prejuízo, né? No outro dia eu tive que comprar o celular e tudo mais, mas ter essa percepção, né, de que tudo bem, aconteceu aquilo e tudo mais, mas não ficar preso naquela situação, naquela coisa assim. Se aconteceu, beleza, aconteceu, bola pra frente, vamos seguir e tudo mais. Mas você fez lembrar que ano passado aconteceu isso. Eu já tava querendo comprar um celular novo, tava só esperando, né, a juntar um dinheiro. Mas aí, né, como você diz, Deus manda a mensagem, né? Falou assim, não, você tem que trocar logo, né? Então, acabei trocando o celular antes do tempo que eu queria, mas beleza, tô com um celular melhor. E o sócio dos bens alheios acabou saindo no prejuízo, na verdade. Você estava falando e me ocorreu aqui uma reflexão que a alegria, essa alegria, ela está muito par e passo com a leveza com a qual a gente observa, analisa, reflete sobre as coisas, os acontecimentos, né? Quando a gente pesa, a gente não consegue nem enxergar, parece que a gente bloqueia mesmo. A própria alegria, que é a virtude de Deus, está dentro de cada um de nós. Mas quanto mais leve a gente está e olha e fala, calma, Pedro, calma, né? Relaxa. E ter a leveza da dona Inês, né? Foi Deus. Deus que mandou. Tudo é Deus. A gente, quando enxerga dessa forma, a vida fica mais leve. Quanto mais leve a vida, mais alegria a gente vive, né? E a gente, às vezes, tem que rir, né? Da situação que acontece com a gente. Logo depois da pandemia... Quer falar, Patrícia? Não, pode ir, que eu estou só dando risada. Eu estou só manifestando alegria. Logo depois que teve a flexibilização, né, da pandemia, a primeira pessoa que eu fui visitar foi a Yara, né? Nossas famílias são conhecidas, a gente se conhece há quase 30 anos, se não mais. A gente se conheceu na reunião de crianças, tá, gente? Só para deixar claro. E eu fui a um museu com um amigo e nós fomos até a casa dela. E quando chegou na casa dela, nós resolvemos ir a um restaurante japonês comer. E como tinha muita coisa para conversar, no caminho, a gente resolveu ir andando. E no caminho tinha um buraco no caminho, né? E eu não vi, estava escuro, já tinha anoitecido. Enfiei o pé no buraco e levei um tombo. A primeira coisa que a gente fez foi rir, foi simplesmente rir. Você podia reclamar, eu podia me queixar. No final das contas, eu descobri que eu tinha quebrado um dedo, isso é uma outra história. Mas no momento, né, o que surgiu ali foi o quê? Foi riso, foi óculos para um lado, foi eu para o outro, um ajudando a levantar. Né? É uma situação momentaneamente desagradável. Né? Meu Deus do céu, estou caindo, estou andando na rua, estou caindo, tem que prestar mais atenção, né? Mas primeiro vem a alegria, para a gente passar
por essa dificuldade. Eu queria ler um texto aqui do livro A Verdade da Vida, volume 7, que fala sobre vida cotidiana. Aliás, esse é um dos livros que eu recomendo para quem está começando na Seitianoye e pergunta, por qual livro eu começo? Comece pelo A Verdade da Vida, volume 7, ou pelo livro dos jovens também. Né? Mas aqui na página 39 diz o seguinte: o riso alegre e espontâneo é realmente o melhor remédio que a natureza nos deu. Quando damos umas boas gargalhadas, a nossa função fisiológica torna-se ativa. Olha, melhora até as funções do corpo. Normaliza-se a circulação sanguínea, aumenta o poder defensivo dos glóbulos brancos contra as infecções e torna-se ativa a capacidade natural de cura do organismo. Está doente? Tem que rir. Tem que estar rindo. Tem que estar alegre. Não é rir, ai, que bom que eu estou doente. É buscar outros motivos para rir, né? Buscar outras razões para agradecer e estar vivificado, estar nesse contato com Deus por meio da alegria. Isso é muito importante, né? Vocês, né, comentaram sobre a questão da leveza, né, da questão de trazer alegria todos os dias, mas às vezes a gente enfrenta alguns desafios, né? Vocês já até começaram a falar disso. Mas nesses desafios do dia a dia, como a gente faz para poder cultivar a alegria quando acontece alguma coisa assim que não era bem planejado, digamos assim? Eu acho que é interessante. Essa pergunta é muito interessante porque traz muita questão do que a gente vive, né? E a Seitianoye ensina muito isso. A gente ter um olhar para os desafios como um aprendizado e aí tentar trazer. Eu tenho várias, né? E assim, desde outubro de 2024, eu venho vivendo várias situações e uma das coisas que a Seitianoye fez eu refletir bastante foi exatamente isso. Você olha a situação, às vezes você olha e você fala, cara, como é que eu saio daqui agora? Né? E aí, quando você vai buscar algo de agradecer, que bom que aconteceu aqui, que bom que ali, que bom que... Aí você começa a olhar o que a situação te trouxe de bom, e aí você traz essa leveza que a Yara falou, né? Então, é bacana a gente conseguir olhar e falar, eu estou aprendendo aqui, eu estou aprendendo aqui, eu estou aprendendo aqui. E a situação em si, ela fica mais leve, porque quando você vai com o foco para olhar o negativo, se você fica preso ali, você não vê saída. Então, você acha que dali não tem como sair, você vai ficar patinando ali. E aí é bom quando a gente tem amigos e que você fala, me ajuda aí, né? Qual é a reza que eu posso fazer? Qual é o que dá? Porque, assim, às vezes, vivendo a situação, você não consegue ter uma resposta. Mas quando você conversa com alguém, você vai, às vezes fala, poxa, aconteceu isso comigo, a pessoa vai e fala, você começa a ver uma saída. Então, eu fui buscar uma prática, que inclusive foi a Yara que me lembrou, numa conversa, no almoço, num bate-papo, ela falou de uma prática e eu trouxe para mim, vivendo um turbilhão na minha vida, que eu estava assim, olhava e falava, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né, como é que tudo vai se resolver? E aí eu cheguei e comecei a fazer. Então, era um caderno que ela estava comentando e eu comecei a fazer, um caderno de gratidão. Então, eu levantava de manhã, eu buscava 3 coisas para agradecer. Aí, no meio do dia, eu pegava o caderno e buscava mais 3 coisas para agradecer. E à noite, antes de dormir, eu buscava mais tudo que tinha acontecido de bom para colocar no caderno. E aí, a mente ela vai criando um hábito de agradecer. Né? E aí, quando você começa a criar o hábito de agradecer, você começa a trazer alegria, porque você começa a olhar e falar, não é tão ruim assim, né? Tem saída, tem uma perspectiva, e aí você começa a olhar e você consegue entender qual é a situação e o que você tem que aprender e consegue trazer esse olhar de falar, puxa, é um aprendizado que às vezes dói, mas é um aprendizado que te faz fortalecer, te faz crescer. E você fala, puxa, que bom que eu pude passar por isso. Então, eu acho que esse é um ponto, é um caminho bem bacana da gente olhar. Tem uma coisa, desculpa, né? Tem uma questão que você falou que, para mim, é importantíssima. É um compromisso que nós temos conosco. A gente tem que se comprometer com a gente mesmo. Então, quando a gente não tem esse amor, sim, né? Esse amor próprio, esse cuidado com a gente vai
deixando muita ponta solta até na vida. Mas quando a gente tem um compromisso mesmo com a gente, e aí não é o compromisso de uma vida fake, né? Uma vida de mentira. É de viver com propósito, perto das pessoas que a gente ama, exatamente, de forma leve, de forma a aprender sempre. Aí a gente fala, bom, beleza, é um caderno? É um caderno que precisa? Então é um caderno que precisa. E eu também não estou falando que não dá preguiça, não, porque dá. Às vezes você sabe o que tem que fazer. Você sabe que é o caderno que você tem que pegar a caneta e escrever 3 vezes, né? Sei lá, um agradecimento ou frases, o que quer que seja. Aí você fala, depois eu vou. Depois eu vou. Depois eu vou, e o depois acabou o dia. Tá, e aí você fala, depois eu vou, né? Depois eu vou, depois eu vou. Faltou compromisso com a gente. Se a gente... E olha, tem uma coisa que é louca, né? Me estendendo aqui. Se alguém pedir uma ajuda, a gente é o primeiro a levantar e ir lá fazer. E você precisa de alguma coisa? Você vai lá e faz. Agora, nesse momento, que é o momento do si próprio... Da autoajuda, você fica postergando e não tem esse compromisso consigo. Então, se o amigo está com a gente agora e acendeu a luzinha, já pega seu caderno ou aquela oração, aquela prática que você sabe que tem que fazer, é para começar agora. Agora, nesse momento. Porque é um compromisso que a gente tem com quem a gente é, né? Com o nosso valor próprio, né? E faz uma diferença muito grande, né? Porque às vezes você se olha, por mais que você tenha amigos, você fala, mas não vou incomodar porque tem a vida dele, não vou incomodar aqui porque tem a vida dele, eu preciso me resolver. E quando a gente conhece a Seitonei, a gente tem que buscar esse eu preciso me resolver, preciso às vezes me fechar, respirar, praticar, e aí falar, agora tudo bem, agora vamos, né? E é interessante que no turbilhão de tudo isso, agora lembrando, né? Alguns amigos olhavam para mim e falavam assim, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Né? E passou, e aí quando eu fui contar o que tinha acontecido, o pessoal falava, nossa, mas você tá sempre dando risada, como é que tava tudo bem? Tava tudo bem, né? A situação, ela veio para acontecer, ela veio para aprender e tinha que estar tudo bem, e o sorriso tinha que estar no rosto, e não era um sorriso fake, que é o que a gente às vezes olha e fala assim, puxa, mas... A família Margarina na televisão é tão bonita, né? Fica tudo tão feliz. A minha não é assim. A gente vai buscar viver algo que na internet a gente sabe que não é tão real, mas a gente acaba trazendo. E esse sorrir, essa gratidão, ela te traz essa leveza, né? E aí você consegue se olhar, se cuidar e fazer a diferença. Então, acho que é bem bacana. E não tenho vergonha de falar, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Para falar, a gente também passa por situações e que mostra para a gente, né, que a gente precisa ir olhar para dentro e buscar e resgatar esse Deus que está dentro de cada um de nós e fazer ele exteriorizar com os atributos que ele tem, que são maravilhosos. E o fundamental que eu acho, dentre todos eles, eu acho que o fundamental é a alegria. Ele faz toda a diferença. Eu gostaria só de resgatar algo que a preletora Patrícia falou. Alegrem-se, alegrem-se. A gente tem que sempre viver com alegria, resguardar os momentos, e a gente acha que não vai ficar repetindo isso. Tem os momentos de exteriorizar a alegria de uma forma mais efusiva, de uma forma mais aparente, né? Mas a preletora Patrícia Patti, né, falou sobre o aprendizado. Né? Essa vida é uma vida de aprendizado. E se você tem em mente que está aprendendo, nossa, isso é difícil, essa matéria é difícil, mas eu estou aprendendo, eu estou aqui para aprender. Se alegra porque está tendo a oportunidade de aprender, né? Se reclamar, não aprende, né? Se brigar, não aprende. Se ficar angustiado, não aprende. Talvez no momento que aconteça, seja o momento que a gente se feche, que a gente se entristece, né? Seja o momento que a gente chore um pouco pela dificuldade que está passando, mas rapidamente, como o mestre Masaharu Taniguchi diz, olha para a luz, levanta, né? E se alegra. Tem um momento de a gente refletir, mas tem um momento de se alegrar, porque a gente está aprendendo, porque coisa melhor está vindo. Quando você se predispõe, quando você se prepara a esse aprendizado, né? A gente consegue se alegrar genuinamente. É o que
Paty e Yara falaram sobre o caderno de escrever. Se for fazer isso, faça com alegria, né? Mas faça com alegria mesmo. Nossa, um exercício novo, nunca fiz. Nossa, no 10º dia você está assim, nossa, mas de novo, mais 3? Mais 3, tem que achar mais 3. Porque vai passando os dias, vão passando os dias, fica mais difícil, né? Porque você não quer repetir. Mas aí você tem que pesquisar dentro de você. E tem muita razão. Não é passando os dias, não. No primeiro dia é difícil, porque você às vezes está diante de um fogo cruzado ali, que você fala, o que eu tenho para agradecer nessa vida toda aqui? Então, o primeiro momento é o mais difícil. Depois você começa a ter o hábito de olhar e agradecer as pequenas coisas. Nossa, fulano me mandou mensagem hoje, que bacana, tá preocupado comigo. Olha, porque... Aí você começa a ter tudo para olhar. Você começa a olhar a tua casa e fala, nossa, eu tenho casa para morar, tenho que agradecer a minha casa. Né? Tem o cachorro que enche as paciências, mas tá lá o cachorro, maravilhoso, meu cachorro. Tem que sair. Então, você começa a olhar e você fala, são as pequenas coisas mesmo. E é o que o mestre fala, né? Se a gente não tiver gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia, a gente não consegue ter as grandiosas acontecendo na nossa vida, né? Então, rejubila-te pelo agora que vives, né? Então, sabe que tem várias práticas, o ensinamento da Seite Noye, a gente tem o diário, né, do relógio de sol, para a gente, até eu vi que o preletor Bené está com ele aí. Teve uma vez que eu nem sei quem que inventou isso, na minha casa, quando minhas filhas eram menores, de ter um pote de vidro, era um pote tipo desses de guardar macarrão, e a ideia era pegar lá um papelzinho e escrever aquilo que te alegrou, e encher aquele pote. Um pote de gratidão, poderia ser o mesmo diário e tal. E aí, quando chegou o final do ano, era um pote comprido, era um pote de macarrão, espaguete, né? Chegou o final do ano, o pote estava lotado, um pote coloridinho, a gente abriu, jogou tudo no chão da sala e começamos a ler. E a gente sabia quem tinha escrito as coisas, porque éramos eu e minhas 3 filhas, cada uma conhecia a letra da outra. Aí você abre o papel e fala, hoje choveu, achei tão bonito, né? Eram coisinhas simples de você perceber que Deus está presente. Essa da chuva eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Como que a pessoa vai se alegrar e vai sentir Deus na chuva? Porque é uma coisa louca, né? Chove, reclama. Faz sol, reclama. Venta, reclama. E ali a gente está olhando sob outra perspectiva. E a gente ficou um tempão ali, a gente não conseguiu ler tudo, porque tinha muitos papéis, mas foi o suficiente para a gente poder preencher o coração mesmo de gratidão e de alegria por a gente ser uma família unida, por a gente praticar. Dá uma alegria a gente poder pegar esse caderno e falar, nossa, olha que legal, que coisa boa isso, né? Talvez o amigo tenha um caderno desses em casa guardado, pega lá e leia. Isso é muito valoroso, é valioso para fortalecer a nossa fé. Né? Diário de elogio também é bacana. Eu me lembro que eu tinha ganho um seu, inclusive você tinha me dado um caderninho que você tinha escrito, não era no diário de elogio, era num outro caderno. E aí tinha dia que eu falava, cara, quem sou eu, né? Aí eu fui lá no caderninho, eu lembrava do caderninho lá, Patrícia. Aí eu fui lendo e chorava. Mas é algo que vai, é o que o Bené falou, né? Você tem que chorar, em alguns momentos você precisa chorar e chore, né? Que isso é importante. Mas para, respira e retoma. Então, retoma com alegria, com a leveza e vai seguindo. Que a vida é isso mesmo, né? É um aprendizado. E tem hora que vem tudo de uma vez e a gente fala, que bom! Que vem tudo de uma vez, né? Depois que você começa a ajustar a cabeça, você fala, que bom que veio tudo de uma vez, porque dá para ir tudo de uma vez embora. Mas é um processo que eu acho que é interessante. E eu vivi várias coisas ao mesmo tempo, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo que bom que tudo aconteceu junto. E hoje eu tenho o fôlego de olhar, não passou tudo ainda, né? Ainda está no processo, mas assim, eu olho e falo que bom que... E aí eu olho amigos e falo que bom que tem alguns amigos que quando eu ligo eu falo, estou precisando de socorro, os amigos estão prontos ali para me ajudar. E aí eu continuo e eu falo, e aí esse é o aprendizado e tem muita coisa para ajustar e que eu sei que são minhas, né, as coisas, não é do outro. O outro foi o outro que passou e foi embora, né? Não foi o outro que causou, fui eu. Então eu preciso me ajustar. Então eu acho que tudo isso é um passo para a gente entender e a gente também muitas vezes
se reencontrar e encontrar esse Filho de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, acho que isso é bem interessante. E é bom demais a gente saber que tem amigos, né, que faz... Eu acho que a gente devia gravar um de amizade, porque aqui todo mundo é amigos. Mas eu ganhei da preletora Adelaide, também um diário de elogio. Eu acho que ela fez para a maioria Ela dos funcionários. foi o projeto do ciclo de estudos da educação da vida dela. E ela, a preletora Adelaide, querida, né, fez também. Ela escreveu para talvez todos os funcionários da sede central. Eu tenho né? esse também. Eu tenho. Mas o que me chamou foi o da preletoriada, porque era um outro caderno que não tinha nada a ver com o diário de elogio e que eu achei no meio da situação. E eu disse, essa é a resposta. E aí ele tá lá ainda, bem na cabeceira da cama, bonitinho. E cada vez que o autoconhecimento vai indo embora, você busca lá e vai resgatar os elogios, você fala, não, eu tenho qualidades, eu tenho coisa boa, então vai buscar, então vai fazer. Se as pessoas estão vendo, né? Exatamente. É porque eu tenho. Mas procura depois no livraria.sd.org.br o Diário de Elogio. Não precisa ser exatamente naquela publicação, mas ali tem uma explicação. Pode ser no caderno, em casa, mas não só faça esse diário de elogios para as pessoas, mas para si mesmo. Alegre-se com as suas qualidades. Alegre-se com si mesmo. Né? Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade um pouquinho para frente para falar sobre a alegria de servir ao próximo também. Né? O quanto a gente pode se sentir alegre ajudando as pessoas de diversas maneiras, mas a gente precisa se alegrar ajudando as pessoas, mas também se alegrar pensando em nós mesmos, nos ajudando. Não, tá bem interessante, tô gostando bastante aqui. Tem 10 perguntas, a gente tá na segunda e o negócio tá uma coisa. Mas então, vocês comentaram aí, né, sobre a questão de às vezes acontecer esses acontecimentos e tudo mais. E pode ter, às vezes, uma pessoa que tá assistindo agora e ela vai falar assim, é muito bonito aí o que vocês estão falando, legal, alegre e tudo mais. E a pessoa pode pensar, mas eu não tenho motivo nenhum para sorrir, para viver alegre, digamos assim, né? E aí eu queria que vocês trouxessem, né, com base no ensinamento da Seichonoye, como ele pode nos ajudar a perceber que a alegria não depende das circunstâncias externas. Aqui no Caminho Infalível para Ser Feliz, o professor Tokuhisa, ele dá um exemplo, é uma alegoria muito simples. Você pode olhar o jardim e você pode fixar seu olho na rosa, pode fixar seu olho no espinho, pode fixar seu olho na lagarta. É perspectiva. É perspectiva. Então, você pode fixar seu olhar no minha vida é uma desgraça. Né? Não tem motivo nenhum para sorrir. Mas, graças a Deus, está pensando isso com a gente. Está com internet, está sentadinho com uma tela, seja seu computador. E aí não importa se é antigão, não importa se é novão. É perspectiva. O que você quer olhar? O que você quer olhar na sua vida? A flor, o espinho, a lagarta. Então, a gente faz escolhas na vida. A gente faz escolhas. E tem hora... Eu lembrei de uma coisa tão boba, mas vou contar. Quando eu era bem adolescente, eu já era da Seichonoye, eu conheço a Seichonoye desde pequena. Mas quando eu me lembro de um episódio que eu tive uma desilusão amorosa, com, sei lá, 13 anos, 14 anos, uma desilusão amorosa. Sofrida. Né? Então, eu cheguei em casa, a gente tinha lá uma estante com aquele aparelho fita, auto-reverse, como que chama? 3 em 1. É um 3 em 1. Eu pus a fita gradiente. mais depressiva que tinha, escolhi a música mais para chorar. Fiquei ali na sala de casa. Tipo, eu não sou cachorro, não. Sei lá, eu nem lembro. Aí eu pus a música triste, pus no volume mais alto, apaguei a luz. Pronto. Sentei ali no sofá, quase deitei, e a intenção era estimular o choro, O sofrimento. o sofrimento e a dor.
Pode ser que o amigo que está em casa já tenha feito alguma coisa não tão dramática, né? Às vezes eu me acho muito dramática mesmo, né? Teatral, e isso faz parte aí do meu processo de autoconhecimento também. Mas eu lembro desse dia em especial. Ficou muito marcado porque quando acabou a música, né? Acabou a fita, era um aparelho que era auto-reverse, né? Então era uma fita. Não sei se o amigo que está assistindo a gente sabe do que eu estou falando. Porque é uma né? fita cassete. Uma né? fita cassete. Então, Vai no Google, quando acabou, eu não tinha mais para onde ir. E eu falei, bom, acabei esse meu momento terapêutico, né? E hoje eu penso dessa forma, naquele momento é a Yara de hoje olhando para a jovem Yara, adolescente. A gente tem esses momentos, às vezes, é perspectiva. Sim. É perspectiva. E também não precisa reclamar, nem chorar, nem se queixar que se você teve esse momento. Faz parte do nosso processo, né, Benê? Do desenvolvimento. A grande questão é que o amigo que está ouvindo, a amiga que está ouvindo, talvez nós que estejamos aqui nessa mente, estejamos nesse momento passando por alguma dificuldade, alguma coisa que não ficou muito clara, esteja magoado por alguma situação, esteja sofrendo por algo que está vivenciando no seu dia a dia. E isso faz parte desse mundo que nós vivemos, mas também faz parte do mundo que nós vivemos, essa mudança de perspectiva que a Yara falou. E a gente não pode focar simplesmente na preocupação sobre o futuro. Né? Olha o que aconteceu comigo, eu agora sou um desgraçado, eu fui deixado, eu fui largado, o que eu faço com o meu trabalho? O meu filho que não chega da faculdade, né? Eu posso sair na rua e ser assaltado, pode acontecer alguma coisa ruim, né? A gente fica tão escravo dessas preocupações e a gente se habitua a isso. Veja que tudo é exercício, e esse é um exercício negativo, que a gente não muda a perspectiva. Então começa, se você está passando por alguma situação nesse momento, muda a perspectiva. Muda, né? Como a gente falava antigamente, muda de canal, vira o disco, troca a situação, começa a ver uma possibilidade e não fique simplesmente sentado no sofá, com a luz apagada, com uma música depressiva, chorando, esperando que alguma coisa aconteça. Eu queria ler também mais um pouquinho aqui sobre o volume 7, que fala: a angústia da maioria das pessoas é provocada pelo temor doentio sobre o futuro. Na página 128 ele fala: portanto, amigo, levante-se resolutamente e una sua força à nossa, para juntos expulsarmos deste mundo o monstro chamado preocupação. Para expulsarmos esse monstro, em primeiro lugar, precisamos desmascará-lo. Precisamos nos livrar do hábito mental errôneo de pensar que, preocupando-se, encontra-se uma solução. Meu amigo, a solução vem, e não é porque você ficou preocupado. Começa a rir que a preocupação vem melhor, né? Muda a perspectiva, muda o seu olhar, muda a forma de ver a situação. Né? Ele fala: hábito mental esse que a humanidade adotou de ficar achando que a preocupação é que vai resolver. Tá? Hábito mental esse que a humanidade adotou sem perceber e que vem transmitindo através dos tempos. Devemos ver claramente com os olhos da mente as tragédias que as preocupações e os temores vêm causando neste mundo e na vida da gente. Tá? Não fica sofrendo, não. Sofre ali se precisa, se assustou, se passou, etc. e tal, mas chega um momento da gente desligar a música ruim, de acender a luz, de sair do sofá e mudar a perspectiva. E se é para ficar no sofá, é para ouvir alegria agora e amanhã. É para ouvir coisa boa. Eu tenho uma playlist, né, num aplicativo que é alta vibe, good vibes. Que é para elevar o meu pensamento, o meu dia. Coloco alto e vou fazer minhas coisas. Por quê? Porque essas boas palavras... Pode colocar nossos podcasts. Coisas músicas boas, sabe? Hoje o momento música down, né? Luz apagada e choradeira já não faz parte mais dessa Yara de hoje. Então é isso mesmo. Para que eu vou ficar preocupado? Vou ficar sozinho? O que eu tenho de errado?
vou para frente, bola para Segue, né? frente. Eu acho que é o acordar, né? Acorda, o que que eu vou fazer hoje? Vou reclamar ou vou agradecer? Eu acho que esse é um olhar, né? A gente tem por hábito levantar, faz a oração, aí sai, põe o pé na porta, tá chovendo, eu já começo a reclamar que tá chovendo. Ou tá sol, eu começo a reclamar que tá sol. Eu hoje morando em Atibaia, só tenho que agradecer, só sol. 40 graus é o mínimo que a gente tem ali. Então, se eu for reclamar do sol, eu não saio de casa. Então, é um olhar, assim, bobo, que você fala, cara, eu reclamava tanto do sol quando eu tinha que trabalhar, eu reclamava tanto da chuva quando eu tinha que trabalhar. E aí, às vezes, eu estou sentada lá na cozinha, olhando a chuva cair, com o cachorro do lado, porque ele fica olhando a chuva também, então fica... E aí eu falo, cara, que delícia, né? Você ter esse momento de olhar, ir para a praia, olhar o mar, olhar... Então, assim, é você olhar e falar, meu dia, se eu reclamar, o que eu vou ganhar com isso? Se eu agradecer, a diferença é grandiosa, né? Então, pinta de uma cor bem colorida o seu dia e vai ser feliz, porque não tem outra opção. Eu acho que a gente tem... lógico, as situações elas vão acontecer e a gente sabe que vão acontecer, mas é o olhar que você vai dar para a situação. Sabe que eu lembrei, o PH vai lembrar dessa. Você lembrou? Veio na mente agora essa Você situação. lembrou? Uhum. A gente é amigo mesmo e a Paty falou. E houve uma ocasião que a gente estava num seminário na Academia de Biúna e a gente estava acompanhando uma juvenil e ela realmente estava muito triste. Muito triste. Numa vida que não era colorida. Não era colorida. E aí, nessas conversas, ela vinha conversar comigo, eu estava nesse processo de orientação. Eu tinha ido fazer uma viagem internacional e eu trouxe de um museu uma caixa de lápis de cor. Era uma caixa de lápis de cor querida, de um lugar especial que eu tinha ido. E eu pensei, eu preciso fazer com que essa moça, essa jovem, entenda que ela nasceu para ser feliz e para brilhar. E aí eu dei a caixa de lápis de cor para ela e nessa escrita, né, que era para ela colorir a vida. Você lembra de mais alguma coisa? Não, eu lembro desse detalhe. Eu lembro que ela ficou... você chegou a conversar com ela primeiro e falou, cara, assim, não dá, né? Tipo assim, você não pode ficar nessa tristeza, né? Tipo assim... Aí você falou, depois a gente conversa. Eu lembro desse detalhe. E depois, no outro dia, no dia seguinte, agora eu não vou lembrar, você chegou com um lápis, entregou pra ela e falou, você precisa colorir mais a sua vida, então eu tô te dando esse presente aqui, que são esses lápis, explicou pra ela, né, tudo mais. Eu lembro desse detalhe. E realmente, mudou. Era uma juvenil, né, na época, né, que ela era bem difícil, assim, o trabalho com ela mesmo, porque ela não gostava de conversar, né, ela não queria conversar, a gente queria entender o que estava acontecendo com ela, mas ela não gostava, ela não se abria. Era uma dificuldade também que os pais tinham, né? E depois desse presente foi que ela começou, acho que realmente começou a colorir a vida dela e começou a mudar. Esse ano coloriu a vida dela até com uma casa Exatamente, nova, tá. adquirindo um imóvel e tal. Tá. É assim, a gente é uma família na Seitinoye, de verdade, a gente vai se cuidando. Isso é um valor que a gente tem aqui. O amigo que você está conhecendo a Seitinoye agora, por favor, procure aí no sni.org.br/onde encontrar um lugar perto da sua casa. Vai lá, assiste uma reunião que seja perto. É muito legal. A gente vai na reunião, por exemplo, onde o Pedro Henrique frequenta, né? O PH frequenta lá. É uma família. Acaba a reunião, a gente quer ficar lá. Depois o pessoal fala, gente, temos que ir, né? Mas tem que fechar ele. Mas se deixar, a gente está lá. Como se a gente estivesse numa extensão da nossa casa, né? Então, a gente acompanha, procura acompanhar da melhor forma possível, né, as pessoas, para sentir que essa alegria transborda. Essa alegria vai transbordando de pouquinho em pouquinho. E colorir a vida é muito importante. E tem uma coisa que foi falado, o PH falou, e a Yara falou, era uma juvenil difícil, era uma situação difícil, era difícil para os pais. Ninguém falou que é fácil. Às vezes a gente se depara com situações complicadas, difíceis de verdade, só que tem que resolver. O exercício, a beleza do exercício está aí. Tem que fazer alguma coisa. Ficar reclamando não vai te levar. Tem aí algumas dicas, né? O caderno,
que a Patrícia falou, que a Yara deu para ela, o diário de elogios que a Adelaide, nossa amiga, fez para muitos amigos. Tem também o diário do Relógio de Sol, que é uma publicação da Seitinoye. Sempre tem um espaço para você colocar a programação do dia, tem um espaço para você colocar as bênçãos, os elogios, as palavras de gratidão, um espaço para você colocar os cuidados que você teve com o meio ambiente, se você fez meditação, se você fez leitura, se você fez atos de amor e caridade. E aqui tem uma mensagem: só pelo fato de estar amando, só por isso você já é feliz. E às vezes a gente, nessa preocupação, nessa situação que a gente está, a gente não se sente amado. Não se preocupe agora em ser amado, mas se preocupe em amar um pouco, em se dedicar um pouco para a pessoa. E você vai ver que as coisas vão se transformar. Tem aquela pessoa que você não fala há muito tempo, dê uma ligada para ela. Tem aquela pessoa que você não tem contato, né, mas que te ajudou muito no passado, ou que você ajudou. Liga para essa pessoa para desabafar, para conversar, para rir, para relembrar, né? E aí a gente vai ver como é que essa alegria começa a brotar. É prática, é exercício, é de todo dia, é de toda hora. A gente, quando está triste, quando está entristecido, a gente tenta sair do buraco, vamos dizer dessa forma, né? E parece que alguma coisa puxa a gente. Se a gente não praticar e não repetir e não fazer disso uma prática, a gente não sai, né? Mas tem que fazer isso. Está na mão da gente. É a gente que vai fazer. Ninguém vai ser feliz por você. Ninguém vai ser próspero, ninguém vai ter alegria na vida, a não ser você, porque está dentro de você. Então coloque isso para fora e você vai ver que vai vir gente como PH, como Pati, como Yara, para estar grudadinho ali com você, para rir na hora certa, e a gente ri pra caramba, né? Chorar no momento adequado, né? Mas quando a gente chora, o outro já está segurando, e levantando. Né? E tem uma coisa que o Bené falou agora, que é time, para mim, né? Porque tem um momento que a gente, nessa amizade, que é um pouco da continuidade da pergunta do Pedro, que é assim, não tem um motivo para ser feliz, a gente já entendeu o que é perspectiva. Mas tem uma hora que, às vezes, a gente, como amigo, tá vendo o nosso brother ali, nossa sister, num momento difícil, e, às vezes, a gente tem tanto repertório que a gente quer falar muita coisa. E, às vezes, não é o falar. É um abraçar, é um sentir empaticamente, né, uma situação. Esses dias eu vivi uma situação, eu estava compartilhando com o Bené e ele falou: a gente pode conversar sobre isso, você quer? Eu falei, não. Não. Ela falou, não. Não quero. E eu fiquei assim, ué, eu estou disposto a ajudar. Não. Não quero. E ele também não veio na tentativa de insistir e falar, não, mas você tem que ouvir, porque se você não me ouvir, você não vai sair desse lugar. Ele respeitou o meu momento, o meu time, e talvez nesse silêncio faz um grande diferencial. Eu entrei tão em sintonia com essa energia, essa frequência que ele queria transmitir, já estava transmitindo no envolver com amor, que as coisas se acomodaram de uma forma harmoniosa. Então, às vezes, a gente quer dar carteirada, né? Acho que os amigos estão entendendo, né? Jogar doutrina e tal, e às vezes não é isso. É um abraçar, é um levar um copo d'água, é uma bala, sei lá, é alguma coisa, é o simples. Eu gosto de pensar que, às vezes, fazer menos é fazer mais para o outro. Às vezes a gente quer... Agora, dá um livro de presente, vai lá e faz uma oração da cura divina para a pessoa, né? Simplesmente, olha, ouvi essa música, lembrei de você. Acabou, né? E você falou do início do problema do seu carro, você estava indo para um seminário em Ibiúna, depois você comentou da menina que estava num seminário de juvenis em Ibiúna. Para quem não conhece ainda, a Academia de Ibiúna, na verdade, é a Academia de Treinamento Espiritual, é um local de retiro da Seitinoye.
É um local que a gente passa 2 dias, 3 dias, 5 dias, né? Ali estudando os ensinamentos da Seitinoye. Não tem piscina, não tem cavalo, né? praticando, acordando 5h15 da manhã, fazendo oração, sabe? Ouvindo palestra. Tem atividade externa, tem prática, tudo. E é o dia inteiro que a gente passa, né? Se você está sem força, agende, sabe? Procure no nosso site o próximo seminário que vai acontecer e fala, eu vou nesse seminário, eu quero ver porque que esse pessoal ri tanto. E não é porque a gente não passa por dificuldade, né? A gente passa, só que a gente passa rindo. E passar rindo é muito melhor. É muito melhor. Facilita, Nossa. facilita a vida. E aí, para quem está longe, fala, mas eu não posso ir para São Paulo? São 7 academias, né, incluindo a de São Paulo. Amazônia, Goiás, na Bahia tem uma, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e em Curitiba. Tem para todos os gostos, né? Dá para participar. Dá. É só entrar lá no nosso site, né, sni.org.br, que encontra lá todas as academias, né, e tudo mais. Só, né, o Bené falou ali na Amazônia, mas a academia fica em Belém do Pará, né? Só pra deixar claro ali, né, tudo mais, mas vocês podem aproveitar. Gente, tá muito bom o papo, viu? Eu tô gostando. Realmente vai ter que ter parte 2, porque não tem como acabar. Mas queria... vocês falaram, né? A prática do Diário do Relógio de Sol, o Caderno de Gratidão, né? O Diário de Elogios e tudo mais. Mas eu queria saber se existe alguma prática dentro da Seitinoye que exalta a alegria, né? Tem sim, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Eu acho que o principal deles é estar entre amigos, viu? Porque quando a gente está entre amigos, a gente está rindo. A gente faz o treino do riso, A gente né? faz o treino do riso, exato. Que é um assunto que, se você quiser saber com detalhes, você vai ouvir na próxima semana, quando vier o segundo diálogo sobre esse assunto. Mas a gente tem o treino do riso, né? E como a gente falou, é prática, né? A gente começar aos poucos a encontrar motivos para sorrir, para rir, para gargalhar, né? E às vezes a gente acha que não tem motivos, acha que não consegue, a gente não consegue porque a gente não tenta. Mas a gente vai explicar direitinho isso no próximo, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, der uma dica ou deixar um spoiler aí, pode. O treino do riso ele é tão importante que nos nossos seminários de treinamento espiritual, ele é realizado todos os dias. Todos os dias. Porque a gente entende que não é, de novo, de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem um jeitinho, no próximo episódio a gente fala mais. Mas eu me lembrei de um seminário de treinamento espiritual, a gente estava até fazendo esse treinamento, né? E aí a gente estava preparado, a preletora estava explicando, ela explicou, e aí ela ia começar a conduzir o tal do treino do riso, e aí alguém falou, conta uma piada para a gente conseguir rir. E aí a preletora falou, a gente não tem que rir de nada que está acontecendo, é exteriorizar a alegria de Deus que está dentro de nós. Chicotinho, né? Eu posso dizer, eu aprendi a rir na Seitinoye. Eu aprendi a rir na Seitinoye. Aí hoje eu não paro mais, né? Porque tudo é motivo para dar risada. Mas foi uma viradinha de chave e no começo eu achava ridículo. Eu falava, gente, que esse povo rindo à Não, mas toa, é ridículo, né? Aí você fica lá rindo do que você vai rir? Porque quando você chega na Seitinoye, você pergunta do que eu tenho que rir, porque é algo que não... Eu achava ridículo, mas eu falo, hoje, quando eu tenho alguns amigos que me conheceram antes da Seitinoye, eles falam, nossa, que mudança radical de fisionomia, de postura, de alegria, que hoje vibra e que antes de eu conhecer a Seitinoye não vibrava de jeito nenhum. Mas vale a pena, ele está falando aqui, para fechar uma dica, vale a pena então, antes de entender exatamente o processo todo do treino do riso, é treinar a sua fisionomia. Então já vai para frente do espelho, né? Treina o seu sorriso, treina olhar para você mesmo. É esquisito? Pode ser. Pode ser esquisito. Você vai olhar, a primeira coisa que você olha é a olheira que você tem, é o cabelo branco, sei lá, o dente que você não gosta, é um monte de coisa. Mas já olha falando, nossa,
Tá bonito, hein? Cara de vencedor. É assim que a gente começa, né? E já assim começa que a gente a rir, começa. já, pronto. É ver Deus. Não olha a ruga. A gente olha, pode ter certeza. Mas não muda a perspectiva, não fica na lesminha, né? Olha para a rosa, olha para o cravo, né? Olha na beleza que tem ali. Né? Antes de, né? Eu lembrei de uma história, uma senhora que participa da Seichonoye e tudo mais. Ela pediu uma orientação pessoal porque ela estava num momento, né, triste na vida e tudo mais. E aí o preletor orientou ela, falou assim, toda vez que você vê um espelho, você vai dar um sorriso. Aí, para que ela pudesse fazer isso, ela comprou vários espelhos e espalhou espelhos pela casa. Então, todo momento que ela olhava um espelho, ela dava um sorriso. E às vezes é isso, né? A gente não tá visualizando a alegria na nossa vida. Então, quando a gente olha no espelho, fica a dica aí, né? Compre espelhos, espalhe na sua casa, né? Mas da gente visualizar mesmo, né? A gente às vezes não visualiza a alegria na nossa vida, né? Só vê a ruga, né? A olheira e tudo mais, o Mas dente eu vou torto. mais além disso aí, Pedro. Quando a gente olha para a pessoa que vem na nossa direção, ou você está caminhando, você encontra alguém e a fisionomia da pessoa está fechada, pode pegar o seu espelhinho na sua bolsa e olhar para a sua, porque a sua está carrancuda, né? Então, o outro ele vai trazer para você esse olhar. Eu me lembro de um episódio, quando eu era casada, meu ex-marido era uma pessoa muito sisuda. E eu me lembro que a gente morava num prédio e tinha um morador que ele entrava todo dia, ele morava no 18º, a gente morava no 13º. Então, ele vinha primeiro e encontrava com a gente no elevador. E eu entrava e ele dizia bom dia olhando para mim. Quando meu ex-marido entrava, ele fechava a cara. E isso foi por um tempo. E aí, meu ex-marido, óbvio, né? Já começou a criar coisas na cabeça. E aí, eu falei para ele, é só você, quando você entrar no elevador, olhar no espelho do elevador e ver sua cara, que você vai ver porque o cara não te cumprimenta. O cara é educado, né? E aí, foi interessante, porque ele não era da Seichonoye, mas ele às vezes fazia algumas práticas, porque sabia que dava resultado. E aí, um dia eu entrei no elevador, cumprimentei o rapaz... E aí, ele entrou e sorriu, e falou bom dia. Aí, o rapaz respondeu com um sorriso. E aí, quando ele respondeu com um sorriso, o rapaz olhou para mim e fez assim, o que aconteceu com ele hoje? E aí, foi muito engraçado, né? Porque aí, a gente começou a conversar e tal, e aí eu contei para ele. Eu falei, não, é porque ele reclamou que você não cumprimentava ele. Ele falou, mas ele estava sempre bravo, eu sempre achava que não era para cumprimentar. E aí, ele percebeu o que era. Então, além, às vezes, a gente fala assim, não, é só sorrir. Quando eu olho alguém que a pessoa vem, às vezes, brava, eu falo, a vibração... A minha vibração, que fala primeiro, né? Não é minha voz, né? Mas a minha vibração, às vezes, vai diferente. Então, a gente também tem que olhar e se cuidar com isso, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente também. Eu costumo ter uma frase que hoje eu trago comigo. A alegria, ela não é o efeito, ela é a causa. Então, a gente tem que estar sempre com a causa pronta. Então, eu aprendi nesses 1 ano e meio, né, de coisas acontecendo na minha vida, que a alegria é a causa, ela não é o efeito. Então, a gente tem que trazer sempre essa causa, porque o efeito ele vai trazer de outras formas, né? Então, acho que isso é bem bacana. Então, o sorriso é muito, muito importante. Que bom, Patrícia. Que bom, Yara. Que bom, Pedro. Que bom. Tô alegre. Então, essa primeira parte a gente vai finalizar com essa frase. Então, a alegria é a causa e não o efeito. E semana que vem a gente espera todos vocês, tá? Muito obrigado. Falando sobre o treino do riso. Sobre o treino do riso, sobre a alegria, parte 2, tá, gente? Muito obrigado, né, pela mesa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Em meio à rotina, entre tantas tarefas e corações que você cuida, existe um espaço sagrado dentro de você. Um espaço onde habita a luz da sua verdadeira essência, a mente iluminada pela presença de Deus. O curso Mulheres de Deus 2026 é um convite para despertar essa luz e lembrar que você é filha de Deus, uma co-criadora da sua própria realidade, capaz de transformar o mundo ao seu redor com os pensamentos que escolhe cultivar. Quando a mente reflete a verdade, tudo se alinha, a saúde floresce, a harmonia renasce e a vida se enche de significado. Durante 2 dias de estudo, reflexão e vivência, você será conduzida a uma jornada de fé, gratidão e autoconhecimento,
aprenderá a registrar na mente apenas as horas iluminadas, os bons momentos, as alegrias, as vitórias. Porque o que cultivamos no coração é o que floresce em nossa vida. Este é o tempo de manifestar a sua luz interior, de ser uma líder inspiradora no lar, no trabalho, nas atividades da Seichonoye e em cada passo da sua missão espiritual. Como ensina o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, a mulher é a expressão viva da força divina e do amor em movimento. Quando sua mente brilha com a luz de Deus e você a transmite para outras mulheres, toda a sua vida se transforma. E o mundo à sua volta também. Mente iluminada, vida transformada. Curso para presidentes de federação, presidentes de associação local, coordenadoras de departamento, preletoras, divulgadoras, dirigentes que atuam na Associação Pomba Branca e demais mulheres que desejam engajar-se na organização. Venha viver essa experiência transformadora. Curso Mulheres de Deus 2026. Mente iluminada, vida transformada. Acesse sni.org.br/pra-você/mulher e desperte a luz divina que habita em você. Participe em uma de nossas academias. Nos dias 14 e 15 de março de 2026, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Amazônia e Curitiba. Dias 21 e 22 de março de 2026, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. E nos dias 28 e 29 de março de 2026, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Tecla, Santa Fé e Goiás. Vem com a gente! Esperamos por você!